Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião, Taguatinga, Distrito Federal. E hoje, dia 17 de julho, mais uma oportunidade, mais um culto, palavra viva que Deus nos dá o privilégio e a oportunidade nesta data. E eu quero orar, agradecer a Deus por sua vida, agradecer a Deus por sua família, agradecer a Deus por sua companhia e pedir que a palavra de Deus possa vir ao encontro da necessidade de cada um de nós que nesta oportunidade, para tudo que está fazendo, para ouvir a voz do Senhor falar conosco. Creio do profundo do meu coração de que Deus tem uma palavra à sua vida, à sua família neste momento, e nós queremos pedir a orientação do Senhor neste instante para tudo o que fizermos, para tudo o que pensarmos e para tudo o que dissermos neste momento. Feche os seus olhos, a você que pode, você que está em casa, se possível segure na mão de alguém da sua família neste momento e juntos vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Deus bendito, a Ti, Senhor, a Deus, a nossa sincera gratidão por mais um dia de vida que o Senhor nos acrescenta. Pelo privilégio, a Deus, que temos nesta hora de estar na companhia de Deus, do Teu Santo Espírito e de cada um daqueles, ó Deus, que nos acompanham nesta transmissão. Nossa oração, Senhor, ó Deus, é no sentido de que a Tua palavra possa alcançar cada vida, cada alma, Senhor, ó Deus, que neste momento espera, ó Deus, ouvir a Tua voz por meio das Sagradas Escrituras. Abençoa, Senhor, ó Deus, o pastor desta igreja com toda a sua casa, que o Senhor continue, ó Deus, cuidando, carregando, Deus, nos Teus braços paternos, ó Deus, esta família tão especial, ó Deus, para esta igreja. Abençoa, Senhor, ó Deus, cada um de nós nesta hora. Cuida, Senhor, ó Deus, das nossas necessidades. Fala conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero convidá-lo nesta hora para juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, a partir do verso de número 1. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, verso de número 1 em diante. Enquanto você localiza o texto, nós só queremos lembrar que já estamos em pleno vapor das atividades, dos preparativos, do planejamento para o nosso mês da juventude, agosto de 2021, e tenho certeza de que Deus nos dará muitas oportunidades, não só de comunhão, como também de colocar os nossos dons e talentos a serviço da obra do Senhor. Teremos atividades evangelísticas, atividades de confraternização, de comunhão com toda a nossa juventude. E eu peço a você que esteja atento aos comunicados do nosso grupo, que é do Grão, que é do Jump, e que você possa estar envolvido em cada uma destas atividades, que você possa ser abençoado por tudo isso que está sendo colocado diante de Deus e que será, sem dúvida alguma, instrumentos, meios que Deus há de alcançar a sua vida, de abençoar a sua casa, de abençoar os seus filhos. Esteja orando pela liderança deste Ministério da Juventude, por aqueles que estão se deixando gastar e se gastando na obra do Senhor em prol de ver famílias saudáveis, de ver adolescentes saudáveis, de verem jovens saudáveis para a alegria nossa e para a glória do Senhor. Lucas capítulo de número 18, a partir do verso 1, a palavra do Senhor declara: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender,
Mas depois disse consigo: bem sei que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero conversar com você nesta noite sobre o tema, sobre a proposta: creia em Deus e jamais desista. Creia em Deus e jamais desista. Esta proposta desta noite traz como alvo enxergar na palavra de Deus aquilo que é necessário para a continuidade desta jornada terrena, para a oxigenação daqueles que de alguma maneira não querem desistir, mas querem perseverar, querem persistir naquilo que são os desafios desta vida. Queridos irmãos, a esperança e a perseverança em Deus e na oração são oxigênio para a nossa vida. Todos os dias do ministério pastoral, com todas as pessoas que temos conversado nos últimos dias, temos sentido o mesmo sentimento de desesperança, de falta de confiança, que tem gerado, na verdade, para muitas pessoas, um desânimo, uma falta de disposição na continuidade da sua jornada terrena, da sua caminhada terrena. Cresce a cada dia o número de pessoas que não encontram fôlego, disposição, que estão asfixiadas do ponto de vista espiritual, sem conseguir dar continuidade, sufocadas pelas circunstâncias e pelas adversidades dos nossos dias, que, de certo modo, tem levado alguns a desistirem, a abrirem mão dos seus projetos pessoais, dos seus sonhos acalentados no seu coração, da esperança de chegar até o fim dessa jornada espiritual. Na parábola que nós acabamos de ler, Jesus traz aquilo que seria a exemplificação mais clara e vívida, não só das dificuldades que haveremos de enfrentar nesta vida, dos obstáculos que minam a nossa esperança e a nossa perseverança, como também o caminho pelo qual eu e você possamos encontrar e recuperar o fôlego na continuidade da nossa vida, na continuidade dos planos que Deus tem a nosso respeito. Se você anda desanimado, se você de certa forma está cansado do ponto de vista emocional e espiritual, se por alguma razão passou no seu pensamento neste dia ou nesta semana o desejo de desistir, de abrir mão de aquilo que você já conquistou, daquilo que você construiu ao longo da sua vida, Deus tem uma palavra ao seu coração: creia em Deus e jamais desista. Olhe para a palavra do Senhor nesta noite, de maneira que você consiga encontrar fôlego na continuidade da proposta de Deus para você, assim como para toda a sua casa. Como eu disse, quero pensar com você inicialmente, à luz desse texto, sobre algumas causas do desânimo humano. O que tem feito com que tantas pessoas queiram desistir da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, do seu emprego, dos seus sonhos no seu coração? Por que tem tanta gente desanimada diante das circunstâncias desta vida terrena? Qual a razão de tanta falta de ânimo, de tanta gente desistindo da sua caminhada e da proposta de Deus para a sua vida? Em primeiro lugar, por causa da degradação e da depravação humana. No texto que nós lemos, Jesus faz menção a um juiz iníquo. E segundo a descrição do texto da parábola, ele nem temia a Deus e muito menos respeitava a homem algum.
crescente a depravação e a degradação dos valores espirituais, assim como dos valores morais da nossa sociedade. E de uma maneira mais ampla, ou mais específica, melhor dizendo, essa degradação e depravação humana, em primeiro lugar, representa uma sociedade sem valores espirituais. Muita gente está desanimada porque olha ao seu redor e só enxerga gente que não encontra mais sentido, ou melhor dizendo, até mesmo qualquer princípio que possa ser balizado nos valores de um relacionamento com Deus, com o eterno, com o transcendente. O ser humano está cada vez mais material. O ser humano está cada vez mais individualista, mais egoísta, porque a sua perspectiva é tão somente terrena. O homem vive em função de satisfazer as suas próprias necessidades. O homem vive na busca, na verdade, dos seus próprios interesses, perdendo assim a perspectiva de uma vida transcendental, de uma vida futura, de uma vida que vai além desta existência terrena. O que nós encontramos quando olhamos ao nosso redor e que de certa forma tem causado desânimo para cada um de nós, uma sociedade que está dizendo comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Uma sociedade que não enxerga mais o eterno, uma sociedade que não vê mais o vislumbre de uma eternidade com Deus, porque na verdade o seu presente já não inclui a pessoa do Senhor, já não mostra preocupação com as coisas espirituais. E é crescente, meus irmãos, a cada dia o desinteresse pelas pessoas, pela palavra do Senhor, por procurar uma igreja que possa cultuar, e como resultado disso, o desânimo e o abatimento têm sobrevindo sobre muitas pessoas. Uma sociedade que não possui valores espirituais, ela caminha a passos largos na direção de perder o fôlego, de estar sufocada por este materialismo, por esta perspectiva terrena da vida, que de certa maneira vai minando com as nossas forças e com a capacidade de acreditar no futuro para nós e para os nossos projetos. Projetos esses que Deus mesmo sonhou para cada um de nós. Sabe, meus irmãos, diante de uma sociedade cética, de uma sociedade sem valores espirituais, é natural e até comum que possamos estar tão desanimados. Enfrentamos lutas e dificuldades, temos vários obstáculos para serem transpostos, e esses obstáculos parecem maior ainda, porque quando olhamos ao nosso lado, o que percebemos são pessoas que na verdade vivem ao bel prazer da satisfação desta vida terrena, e assim egoístas, e tão somente preocupados com as suas próprias necessidades. Mas a degradação e a depravação humana também gera uma sociedade sem a menor preocupação e cuidado com o próximo. Veja, se nós não temos valores espirituais, princípios, bases espirituais para o relacionamento humano, tampouco teremos do ponto de vista da preocupação com aqueles que estão ao nosso redor. Veja que quando a palavra do Senhor diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o teu único Deus. Quando o Senhor diz: amarás ao teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, com todo o seu ser, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Há uma relação direta, e Jesus lembra isto na figura desse juiz iníquo. Há uma relação direta entre o temor a Deus e a preocupação do ponto de vista com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos vivendo, meus irmãos, e talvez esta seja a grande realidade do desânimo das pessoas. Não são os tamanhos dos obstáculos que nós temos, não são as dificuldades que nós enfrentamos a cada dia, mas tão somente o fato de olharmos para o lado e vermos pessoas que não estão nem aí para a necessidade, que não conseguem se sensibilizar mais com o sofrimento, com o luto, com a dificuldade que as pessoas enfrentam ao seu redor. Este juiz iníquo não pensava nas coisas espirituais. A sua perspectiva era de satisfazer as suas necessidades materiais. Ele era capaz, inclusive, de ser iníquo, perverso do ponto de vista dos valores morais para adquirir aquilo que possuía.
E quanto mais possuía, mais queria para satisfazer as suas necessidades terrenas, mas também não respeitava homem algum. Não havia nenhuma preocupação, nenhuma sensibilidade com o sofrimento daqueles que estavam à sua volta. Sabe, meus irmãos, nós vivemos uma sociedade que não está nem aí para aquilo que está acontecendo com o seu vizinho, para aquilo que está, para o mal que está sobrevindo sobre aqueles que fazem parte até mesmo da sua casa. E o resultado disso são pessoas desacreditadas, acima de tudo, das pessoas, do ponto de vista moral e espiritual, e por que não dizer, da compaixão e da empatia com o próximo. Mas também essa sociedade depravada, essa sociedade degradada do ponto de vista espiritual e moral, também representa uma sociedade que viola os direitos humanos. O texto vai dizer, um juiz iníquo. Veja, pessoas egoístas, pessoas que não conseguem ver a vida além da perspectiva terrena, pessoas que trabalham, que são capazes de matar para ter e obter benefícios nesta esfera terrena. Produzem uma sociedade que não se preocupa com o próximo, mas mais do que isso, que usurpam o direito das outras pessoas. Esta viúva tinha direitos, ela sabia que a causa seria favorável para ela, porque a lei estava ao seu favor, mas na verdade, aquele homem, por causa da sua depravação moral e espiritual, por causa da degradação dos valores espirituais da vida daquele juiz iníquo, que não sabia mais o que era temer a Deus, usurpava do direito das pessoas, agia com injustiça do ponto de vista legal e do ponto de vista moral diante daquelas pessoas. Na verdade, ele favorecia a quem pudesse lhe pagar, subornava aqueles pelos quais precisavam de justiça, que tinham direitos do ponto de vista da lei, mas que não encontravam respaldo numa sociedade que violava os direitos humanos a partir da própria justiça que era indigna. Sabe, meus irmãos, uma sociedade que não se importa com o direito e o respeito do direito ao próximo, na verdade, produz uma sociedade desanimada e sem qualquer interesse do ponto de vista de continuar na luta pelos seus próprios direitos. Esta viúva era o arquétipo e a representação do extremo de alguém que precisa lidar com o desânimo, de alguém que precisa enfrentar uma sociedade que aparentemente não teme a Deus, de uma sociedade que não está preocupada com o próximo, de uma sociedade que, ao invés de lutar pelos direitos humanos, na verdade está usurpando este direito em detrimento das suas próprias necessidades. Mas a grande verdade, queridos irmãos, é que a razão do desânimo, da falta de motivação na continuidade na busca dos nossos direitos ou daquilo que possa mudar a nossa situação, ainda depende também de uma dificuldade contínua no sentido de alcançar o nosso objetivo. Me parece que cada vez que nós estamos diante de uma situação que mina a nossa expectativa, que mina a nossa esperança quanto do ponto de vista de que Deus nos faça justiça, de que o homem seja sensível à nossa necessidade, tal seja a proporção do nosso desinteresse, do nosso desânimo e da nossa asfixia espiritual. Essa mulher já havia tentado uma vez, esta viúva já tinha ido 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, infindáveis vezes batido a porta daquele juiz iníquo, mas todas as vezes a resposta era a mesma: não, não e não. E alguns estão desistindo porque olham para o lado e não conseguem mais ver sensibilidade da parte das pessoas, estão desistindo porque estão vendo com os próprios olhos uma comunidade, uma sociedade que não tem mais valores espirituais e por conta disso são egoístas, mas estão desistindo também porque não aguentam mais lidar com o fracasso,
com a negação e ainda às vezes com o aparente silêncio da parte do Senhor. Há muitas pessoas querendo desistir, há muitas pessoas abrindo mão dos seus projetos, há muitas pessoas fracas do ponto de vista emocional e espiritual, porque há muito tempo estão tentando, há muito tempo estão sentindo, mas as portas continuam pedindo, mas as portas continuam fechadas. Se você que me ouve nesta noite está desacreditada do ser humano, está desacreditada da sociedade em que nós estamos vivendo, está desacreditada porque já insistiu muito do ponto de vista de alcançar aquilo que gostaria, Deus tem uma palavra ao seu coração. Continue, siga em frente, ainda que sem a ajuda das pessoas, ainda que tendo seus direitos usurpados, ainda que por mais uma tentativa Deus tenha fechado as portas, a palavra do Senhor é esta ao seu coração: não desista, não desanime, não deixe de acreditar, porque certamente Deus há de julgar a nossa causa. Diante deste quadro tão desanimador, diante de uma sociedade que não tem mais preocupação com o próximo, que não sabe mais cultivar valores espirituais e, como consequência disso, é individualista, é egoísta, como é possível recobrar o ânimo e o fôlego no sentido de continuar a sua jornada terrena? Em primeiro lugar, confiando acima de tudo em Deus. Veja, o texto está falando sobre a busca constante, mas não está falando do ponto de vista de que a nossa esperança esteja naqueles que estão ao nosso redor. Nossa confiança não está no homem, nossa confiança não está nos governos, nas autoridades constituídas, ainda que Deus possa usar cada uma delas no sentido de suprir as nossas necessidades, de abrir uma porta de emprego, de pôr fim ao sofrimento e às dificuldades que temos enfrentado. Veja, o texto diz de que se alguém tiver que agir em favor daquela viúva, será o Deus que faz toda justiça. Sabe, queridos irmãos, a justiça humana é como trapo de imundícia, mas a justiça de Deus é perfeita. Deus continua levando em consideração cada direito adquirido por nós como filhos do Senhor, e Ele sabe fazer justiça ao seu tempo. Mas é mistério, é importante, é significativo que eu e você estejamos com a nossa confiança em Deus e tão somente no Senhor. Se a nossa esperança está nos homens, se a nossa esperança está na própria capacidade que possuímos, certamente vamos desanimar. Mas todos quantos colocam a sua confiança em Deus, todos quantos continuam esperando pelo Senhor, vão encontrar fôlego para jamais desistir nesta caminhada terrena. Sabe qual é o problema do nosso desânimo? Sabe qual é o problema da nossa falta das circunstâncias que estão nos sufocando? É que às vezes confiamos no homem em detrimento da confiança em Deus. Neste momento vale a pena lembrar o que o salmista nos diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor. Nós confiamos em Deus. Nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra e que é capaz de fazer justiça em nosso favor. Deus nos traz a possibilidade de continuar esperando, confiando, não desistindo, de ter a nossa fé fortalecida, uma vez que a nossa confiança está tão somente e unicamente no Deus que é capaz de fazer justiça a mim e a você. Mas nós precisamos ter a certeza do auxílio divino. Ele nos fará justiça. É a proposta do texto. É o eco de Jesus no meio desta parábola. Deus nos fará justiça. Eu creio que aquelas pessoas que estão me ouvindo neste momento, ainda que desanimadas, ainda que desesperançosas, ainda que cansadas de lutar e de bater em portas, talvez por uma oportunidade de emprego, vão encontrar ânimo, vão encontrar entusiasmo, não vão desistir da sua jornada e da sua caminhada terrena, porque eles sabem que mais cedo ou mais tarde o Senhor lhe fará justiça.
Deus está muito próximo de fazer justiça sobre a vida de algumas pessoas, conquanto não desista. Jó, em meio à sua crise e às dificuldades que enfrentava, ele dizia: mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Não perca a esperança no Senhor. Aliás, coloque a sua confiança tão somente em Deus. Creia de todo o seu coração. Alimente a sua esperança de que a certeza do auxílio divino é aquilo que pode alimentar a sua confiança e a sua fé neste momento. Deus lhe fará justiça. Não importa se o homem não é sensível à sua necessidade, Deus lhe fará justiça. Não importa se você é alvo de intrigas, de maledicências, de um grupo ou de um conluio de pessoas que tentam lhe prejudicar, Deus lhe fará justiça. Não importa se você não está apto para fazer determinadas coisas, Deus lhe fará justiça. Não importa se você se sente abandonado do ponto de vista, ou ainda na semelhança de alguém que é um órfão ou uma viúva, Deus lhe fará justiça. E é a certeza do auxílio divino que vai nos fazer encontrar forças na continuidade dos objetivos e dos planos que nós temos. Mas além da certeza do auxílio divino, nós precisamos também crer e ter a certeza da vitória final. Veja, mesmo diante do fracasso aparente, mesmo diante da impossibilidade do ponto de vista humano, aquela viúva continua. Ela sabia no seu coração de que a sua causa era legítima. Ela sabia em quem ela colocava a sua confiança. E como resultado disso, ela sabia que a sua vitória era certa. Podemos perder alguns embates, mas a vitória vem em nome de Jesus de Nazaré. Pastor, estou tentando lidar com o desânimo. Estou vivendo dias difíceis. Tenho vivido dias maus. Não encontro fôlego, não encontro fôlego para continuar todos os dias levantando na direção dos objetivos, dos propósitos, dos sonhos que Deus mesmo tem colocado no seu coração. Se você acredita em Deus, acredite também que a vitória é certa no nome de Jesus. Paulo vai dizer: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E não há nada que mine mais a esperança de alguém do que já ter decretada a sua própria derrota. Não há nada que possa ser mais danoso para quem quer encontrar forças na continuidade da busca dos seus sonhos do que ter entregue os pontos e acreditar que não possa mais alcançar a vitória. Deus tem dado àquela mulher uma persistência, uma resiliência, uma resignação tamanha. Pastor, de onde vem isto? Se ela não tinha recursos, se ela não tinha dinheiro, se ela não tinha quem pudesse se preocupar com ela naquele momento, se não havia justiça do ponto de vista dos direitos humanos no seu tempo, ela tinha duas convicções, duas certezas no seu coração. Ela sabia que Deus era por ela. Ela sabia que era Deus quem estava à frente da sua causa. E que você possa dizer nesta noite: Deus está julgando a minha causa. E se é Deus que está julgando a nossa causa, Deus nos fará justiça. Mas ela está dizendo também: se é Deus julgando a minha causa, eu já posso antever a vitória no nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. Crer e ter a certeza da vitória é o que nos faz reagir quando as portas se fecham, quando as pessoas se voltam contra nós, quando não temos quem possa julgar a nossa causa. Mas ainda é preciso ter a certeza de que enquanto estamos vivos, ter a certeza pela palavra do Senhor, que Deus não exige de nós aquilo que Ele mesmo não nos dê capacidade de fazer. Por que é que algumas pessoas desistem? Porque acham que estão carregando um fardo maior do que o que possam carregar. Por que é que algumas pessoas desistem? Porque acreditam em não terem forças para tamanho desafio que estão vivendo ou que precisam transpor. Sabe, queridos irmãos, quando eu disse a você que esta viúva era a representação
máxima da perseverança, máxima da capacidade de resiliência, é porque ela também pudesse ser o extremo da fragilidade humana, o extremo da incapacidade humana. Esta mulher não tinha recursos, esta mulher não tinha ninguém por ela para julgar a sua causa, para lhe ajudar na busca dos seus objetivos. Ela não tinha quem pudesse interceder por ela, ela não tinha quem pudesse lhe prestar uma ajuda, mas ela tinha o Senhor. Mas esta mulher, na verdade, era representação, esta viúva, era representação máxima. Deus está dizendo, se uma mulher que de certa forma foi marcada pela perda, foi visitada pelo infortúnio, se uma mulher que de certa forma viu muitas portas fechadas diante de si, ainda assim conseguiu encontrar perseverança, a capacidade de continuar a lutar pelos seus sonhos e desafios, por suas causas, é porque na verdade Deus nos tem feito e nos dado esta possibilidade, e Ele mesmo nos tem agido. Quando olhamos para esta mulher, quando olhamos para a nossa própria situação, podemos entender de que de fato, se esta mulher encontrou capacidade, se ela encontrou possibilidade de continuar lutando por sua causa, muito mais nós que não fomos visitados pelo infortúnio desta vida, muito mais nós que temos uma família que nos ampara diante das dificuldades, muito mais nós que temos um Deus que continua ao nosso lado. O segredo é o auxílio divino, o segredo é a certeza da vitória, o segredo é saber que, ainda que pessoas muito debilitadas tenham sofrido tanto nesta vida, foram capazes de reagir, muito mais nós, a quem Deus tem dado a esperança e tem preservado muita coisa ao nosso lado. Eu posso perder tudo, eu posso não ter ninguém ao meu lado, mas se eu tenho ao Senhor, eu sei que não vou desistir, que não vou retroceder, e vou chegar aonde o Senhor me tem proposto. Concluindo, eu quero pensar com você sobre algumas verdades e algumas considerações ainda à luz deste texto. A primeira delas, a maior derrota é a desistência. Como eu disse na introdução desta mensagem, há muito mais gente desistindo do que fracassando. Na verdade, o maior fracasso de alguém, a maior derrota é abrir mão de continuar lutando, de desistir da vida, dos seus sonhos, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos. Deus não lhe chamou para desistir. Na verdade, a continuidade, a perseverança diante das dificuldades já é uma vitória em si que Deus pode lhe conceder, contanto que você diga: Senhor, está difícil, mas eu não vou abrir mão. Está difícil, eu não tenho quem me ajude, mas eu sei que o Senhor continua sendo o meu auxílio, o meu socorro bem presente no dia de angústia. Senhor, está difícil, mas eu sei que no final o Senhor me dará vitória. Senhor, está difícil, mas eu sei que é o Senhor que me ajuda nesta trajetória. Enquanto, em segundo lugar, segunda conclusão, enquanto não alcançamos aquilo que buscamos, sabemos que ainda é tempo de lutar. É tempo de lutar. Sabe por que algumas pessoas estão desistindo? Porque diante da falta da possibilidade de alcançarem aquilo que estão buscando, baixam a guarda, relaxam do ponto de vista da perseverança, da determinação nos seus objetivos. Há dois momentos na vida do ser humano. Um, quando ele alcança aquilo que ele quer, e outro, quando ele está buscando aquilo que ele quer. Se ele não alcançou o que ele quer, é porque é tempo de continuar buscando o que ele busca, o que ele quer. E algumas pessoas se confundem em relação a isso. Se não alcançamos aquilo que nos propomos, é porque é tempo de continuar lutando. É com tempo de manter a guarda, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de manter a nossa resiliência no alvo que nos está proposto. E por fim, desistir agora pode adiar ainda mais uma vitória que esteja muito perto de ser alcançada.
Imagine se aquela mulher tivesse desistido. Imagine se a mulher desse ouvido às vozes que dizem: olha, ninguém se preocupa com você. A sociedade está depravada do ponto de vista, degradada do ponto de vista moral e espiritual. Não há ninguém mais que possa fazer justiça por nós. Não há ninguém mais que se preocupe com o seu próximo. Não há ninguém mais que possa estar atento à necessidade daqueles que estão sofrendo. Ainda assim, se essa mulher tivesse desistido, teria adiado ainda mais aquilo que ela teria como sendo a vitória. Você que me escuta nesta noite, que talvez esteja pensando em desistir, que não encontre mais forças para continuar todos os dias levantando, procurando emprego, batendo nas portas porque muitas se fecharam. Pode ser que esteja muito perto de que Deus faça justiça. Pode ser que seja muito perto de Deus estar respondendo a sua oração. Não desista, porque desistir pode adiar ainda mais aquilo que você esteja buscando há tanto tempo. Eu quero orar com você. Quero orar por você que está desacreditado da sociedade, que teve os seus direitos usurpados por alguém, que foi violentada do ponto de vista do abuso de autoridade, da falta de sensibilidade humana, do interesse material das pessoas que estão ao seu redor. Quero orar por você, que a despeito de estar lutando há tanto tempo, ainda não alcançou o que gostaria, ainda não se viu no alto da montanha, na contemplação daquilo que Deus quer e pode realizar na sua vida. Quero orar por você no sentido de que a sua confiança em Deus seja renovada, de que a esperança da vitória possa ser uma realidade para você já nestes dias, e ainda para que você possa encontrar motivação naqueles que menos afortunados que você também encontraram forças para a continuidade da vitória. Eu posso dizer, se esta viúva conseguiu perseverar, mantendo seus olhos na esperança em Deus, se ela conseguiu lutar mesmo com tantos nãos, eu creio que eu e você também podemos dizer para o Senhor: Senhor, ainda não é tempo, vamos continuar lutando, porque a vitória é nossa, no nome de Jesus. Deus bendito, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de nos debruçarmos na tua palavra. E em tempos, ó Deus, em que cresce o desânimo, a desesperança, Senhor, ó Deus, em nosso meio, eu te peço, Senhor, ó Deus, não nos deixe desacreditar do Senhor. Que possamos continuar esperando em Ti, confiando tão somente, colocando em Deus a nossa expectativa. Porque maldito o homem que confia no homem, mas bendito todo aquele cuja esperança e a confiança está no Senhor. Abençoa os meus irmãos, Senhor, ó Deus, neste dia, cansados, sufocados, asfixiados, ó Deus, pela desesperança, pela falta de amor ao próximo, pela usurpação dos direitos, Senhor, ó Deus, legítimos de cada um de nós. Eu te peço, Senhor, ó Deus, não nos deixa desistir. Ajuda-nos, ó Deus, na continuidade. Que a maior vitória deste tempo para o teu povo seja a perseverança no nome de Jesus e na esperança da vitória. E agora que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor insondável, incomparável amor de Deus Pai Celestial, as alegrias, o poder e a unção do Santo Espírito de Deus esteja com todos aqueles que estão determinados a continuar perseverando, a confiando e acreditando no Senhor, com cada família aqui representada e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre, quando a igreja do Senhor diz amém e amém. Creia em Deus e jamais desista. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê um restante de semana abençoado em nome de Jesus e até a próxima transmissão, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor. Está terminado em nome de Jesus.